que é pra você, não as críticas, de ouvir de A ou B que o departamento do Flamengo é amador porque você é o chefe sendo um cargo amador, né? Porque é um cargo que não tem remuneração, um cargo estatutário. Mas como é que é pra você, sendo um dirigente, entre aspas, amador, porque é um dirigente que não tem salário, comandar como você falou, um transatlântico desse como é o Flamengo, que move, né, que arrecada 1 bilhão por ano por causa do futebol. E assim, a marca é muito forte, a arrecadação é muito forte, os jogadores, obviamente, ganham muito, são estrelas do futebol mundial. Como é que é pra você ser o chefe disso? Olha só. Tipo, você contrata os caras que ganham salários multimilionários, mas você realmente não tem. Olha só, essa pergunta aí, ela se estende a todos os presidentes de clube do Brasil inteiro. Mas no seu caso é diferente. Eu vou chegar lá. Ela se estende a todos os vice-presidentes de futebol do Brasil inteiro. O Corinthians tem vice-presidente de futebol. Os outros clubes também. Mas o Flamengo é um exemplo. O Flamengo está como o Palmeiras, mais até, tem uma arrecadação maior que o Palmeiras. O Flamengo está, como diz o Bruno Henrique, é um outro patamar mesmo. Sim, o Flamengo é o PSG Sim, tem as arrecadações da América, e as atribuições também. Um percentual enorme deste tamanho orçamentário é em função de venda do jogador que a gente é obrigado a fazer. Então, assim, eu vejo com muita naturalidade, eu vejo, às vezes, um pouco de comentário seletivo quando você quer falar isso. O presidente Rodolfo Landim... Também é um cargo estatutário. O presidente Rodolfo Landim, ele é um cargo estatutário e comanda tudo isso, inclusive futebol. Isso. Por cima, como eu falei, qualquer regime presidencialista, o presidente está em outra prateleira. Com o Rodolfo Landim, mais ainda pelo tamanho, pela envergadura pessoal e de vida que ele tem. E isso é muito bom. É profissional, né? Isso que eu estou te falando. Isso é muito bom, isso dá respaldo, isso dá confiança para quem está trabalhando embaixo. As nossas contas são auditadas pelo Ernst Young. É verdade, já tem uns anos, né? Desde que o Rodolfo Landim entrou. Ah, do Bandeira não era? Não era uma outra. Ah, eu achei que já era. Ernst Young é do presidente Rodolfo Landim. Desde o Landim. Do Landim para frente. Eu não sabia. Que faz auditoria em multinacionais. Sim. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, assim, mais do que respeitada. Você tem ali o Bruno Spino, o diretor executivo. Mas o Bruno Spino já é um cargo profissional. Sim, eu acho que o que funciona bem, exatamente. E ele está abaixo de você. Sim, ele estatutariamente está abaixo de mim. Mas o que acontece? Eu acho que a minha boa relação com ele é que eu acho que também pavimentou esse êxito no futebol do Flamengo. Porque tem situações de pressão também dia a dia que a gente conversa, que a gente entende os quadros de decisão e de caminhamentos de decisão para o presidente Rodolfo Landim. Assim, e graças a Deus eu acho que os resultados estão aí. E, se Deus quiser, a gente vai continuar aí, vai fechar o ano aí de uma maneira muito melhor do que começou o ano. Mas assim, não te incomoda, então, você ser um dirigente estatutário Nem um pouco. E ter que contratar os caras que são tudo salário... Nem um pouco. Multimilionário. Nem um pouco. Eu acho que me incomodaria. Sendo sincero, né? Sendo sincero, eu sou mas sincero. isso aí não... Eu acho que me incomodaria. Isso aí já tão no automático, isso é tão... O que você não pode é não ter tamanho para não deixar de ser respeitado em função disso aí. Isso aí. É totalmente diferente. Não é porque o cara ganha R$1 milhão que não vai me respeitar. Pois é. E faz parte, né? Faz parte do que eu estou perguntando também. Sim, mas aí entra uma outra coisa. Entra uma outra situação. É como é que o cara olha para você e o que ele pensa de você. Você tem que se respeitar para os outros te respeitarem. Então, assim, ele olha para você, porra, esse cara entende alguma coisa? Os caras não respeitam um técnico, porque ganha cara, também até mais do que eles, às vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Esse cara, ele na hora
que tem muita turbulência, ele é um cara que deixa as pessoas ou joga pra galera, joga pra imprensa, tenta se descolar dos momentos. Não bota a cara. Não bota a cara. Então, assim, tem uma série de situações em que o jogador de um nível do Flamengo, aí de outros clubes também, mas eu vou falar do Flamengo, ele olha para você e analisa. E aí, o fato não é ele receber R$1 milhão, o outro não receber nada, ou um receber R$1 milhão, porque se fosse assim, o jogador também não ia respeitar o Bruno Spino, porque ganha mais do que o Bruno Spino. Pois Então, é. assim, guardado as devidas proporções, o presidente da República recebe R$30 mil, gente. Pois é. Então, qualquer um que ganhe mais do que ele vai... E é o principal o principal cargo Assim, da República, né? O então, chefe de Estado e o de... Assim, eu tô indo para situações claro, mais rasas possíveis para as pessoas entenderem. O ministro do Supremo ganha ministro do... Não, tudo bem, mas ministro do Supremo ganha R$35 mil, R$40 mil. Ele vai te prender e você vai falar, não vou... Não vou porque você eu ganha, não vou você porque ganha menos que eu. Aquele negócio. Então é isso. Eu acho que o jogador te prende, o ganha jogador de futebol, ele olha para você e vê se você respeita ele. E tem situações, na maioria delas, que você tem que se colocar para ser respeitado. Então, assim, eu deixo muito claro para muitos jogadores, eu tenho boa relação, eu tenho excelente um dia a dia. Isso é muito respeitado pelos jogadores, né? Mas não são meus amiguinhos. É a diferença, né? É como a diferença também da relação da imprensa. Você ser próximo, ser cordial, ser honesto, ser leal, mas não precisa ser ter amiguinho amizade, também. Então, Exatamente. Falar mal de mim, sendo meu amigo. Exatamente. Ou então é o seguinte, eu só vou manter relação com a imprensa, ou com parte da imprensa, ou com um jornalista que fala bem de mim. O que não gosta de mim, o que é mais duro, mais crítico, eu não vou falar com ele. Isso não existe. Isso não existe e não vai existir cada vez mais. Isso existe bastante. Mas não existe. Mas não deveria. Não é o meu caso. Não. Isso existe bastante pelo meio, você sabe disso. Sim. Mas não deveria.